Vocês vão receber aí o avisinho que a coisa está sendo gravada a partir de agora. Preparei um textinho para ler rapidinho, só para eu não me perder. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, pessoal. Acho que muitas pessoas já me conhecem, mas meu nome é Carolina, eu sou itararaense, arquiteta urbanista, e eu estou apaixonada pelo terceiro setor, apaixonada pelos projetos que têm finalidade social, já não consigo mais me imaginar fazendo qualquer outra coisa. Nesse momento, eu estou presidente da Associação Canyons Paulistas, junto com a minha amiga Flávia, que deve ser uma das que vai chegar um pouquinho mais tarde, mas com certeza vai se unir a nós, e aos demais membros aqui da diretoria executiva e também da associação. Estou vendo aqui várias carinhas dos nossos associados, e muito feliz por isso, muito feliz por cada um que está aqui. Então, esse mini curso, ele nasceu de uma ação de conclusão do primeiro mandato da Associação Canyons Paulistas. Então, em junho, agora, a gente vai completar 2 anos. E como se aproxima a hora da gente passar o bastão para outras pessoas, assumir presidência, secretaria, tesouraria, conselho fiscal, a gente pensou em 3 aulas básicas que dessem as noções assim mínimas e as dicas para enfrentar os principais desafios de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que é governança, contabilidade e comunicação. E aí, conversando com professoras maravilhosas, essas poderosas que estão com a gente, que é a Luísa, a Adriana e a Ellen, a gente ficou pensando que esses conhecimentos, eles não podiam pertencer apenas à Associação Canyons Paulistas, mas ele deveria se abrir e atingir o máximo de pessoas, né? Se irradiar para todo mundo que trabalha com projeto social, atua a favor de causas e comunidades. E o que a gente vai notando é que tem muitas pessoas que estão fazendo projetos extremamente importantes e de uma forma muitas vezes invisível, em condições que não são agradáveis e até alguns cenários em condições precárias, né? Então, de um lado, a gente vê que há sacrifício, mas, por um outro, a gente vê também que há muita satisfação. Ninguém permanece trabalhando em projetos sociais se não encontrar a verdadeira felicidade no outro. E eu acho que é isso que inspira as pessoas que estão aí. Então, toda vez que a gente encontra semelhantes como nós, é uma coisa de uma energia revigorante. Então, aqui conosco também, nesse curso, a gente tem uns parceiros, umas entidades de Tararé, que a gente respeita e admira muito, que a gente se inspira pra caramba, que é o Amo Praças, Andorinhas Urbanas, a PAI, Coletivo Marias, SOS Vic, algumas com mais história, algumas com menos, mas todas com muito poder e com atuação que a gente acha brilhante. Então, o que a gente espera hoje é aprender muito com a Luísa e também criar aqui um espaço de troca de saberes e apoio mútuo entre nós, para que a gente possa se aprimorar enquanto pessoa, enquanto grupo, e que a gente possa crescer junto. Bom, falando então um pouquinho da Luísa, ela tem um currículo assim um pouco impressionante. A Luísa é uma mulher prodígia, ela é gerente das áreas de diversidade, equidade, inclusão e responsabilidade corporativa na Ernst Young, na Y. Luísa depois pode falar mais disso, se presumir um pouquinho, apesar dela ser super humilde, mas é uma empresa, é uma multinacional de consultoria e auditoria. Ela é mestranda na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em sustentabilidade, e é por isso que a Luísa vai sair hoje um pouquinho mais cedo, porque a Luísa está envolvida com um monte de trabalho, entrega, etc., com uma vida mega agitada, e por isso, sim, me sinto hiper honrada dela ter cedido um pouco desse valioso tempo para estar com a gente. A Luísa também trabalhou em áreas de comunicação corporativa, impacto social, empresas de setor financeiro, serviços, bens de consumo. E aqui ela diz isso muito lindamente, que o seu propósito está em alavancar o potencial de grupos marginalizados e promover a equidade de oportunidades, para que todos tenham as mesmas chances de desenvolver e prosperar.
Então, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa hoje, que é ouvir a Luísa. Vou passar para ela. Lu, você fica à vontade, tudo que você precisar, você vai me acionando, por favor. Combinado. Muito obrigada, Carol. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês hoje. Me sinto muito honrada por esse convite, muito feliz de abrir esse ciclo de palestras e espero poder trazer aqui como primeira palestrante, né, um pouquinho dessas provocações, essas reflexões, para a gente iniciar uma conversa hoje que pode se estender aí nas próximas sessões também com as próximas palestrantes sobre contabilidade e comunicação, mas a gente já começar a ter algumas reflexões aí a partir de hoje, e desde já me coloco super à disposição, né, como eu já falei, para a gente dar continuidade também nas conversas que a gente vai ter aqui hoje, né? Embora, como a Carol tenha falado hoje, meu tempo está um pouquinho limitado, que eu tenho aula na sequência aqui dessa conversa, mas vou deixar meus contatos também, vocês fiquem super à vontade para me procurar. Bom, eu vou fazer uma autodescrição inclusiva minha, caso nós tenhamos alguma pessoa com deficiência visual aqui na chamada. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, de cabelo castanho claro, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa vinho e tem um fundo aqui virtual do Teams que está meio borradinho para vocês não verem a bagunça que está no meu quarto. Bom, eu não sou da região, né, aí de vocês, mas eu moro aqui em São Paulo, capital. Como a Carol falou, eu trabalho na EY, Ernst Young, né, a empresa de consultoria e auditoria, nas áreas de diversidade, inclusão e responsabilidade corporativa. E o foco dessas áreas é principalmente promover ações para garantir a representatividade, a inclusão de grupos minorizados da nossa sociedade, né? Como é o caso de mulheres, de negros, da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio, entre outros grupos. Então, a área de diversidade e inclusão, ela tem um foco principalmente em olhar para dentro da empresa e entender como que a gente pode promover práticas para que todos se sintam, para que a gente tenha uma representatividade, como eu falei, dentro da empresa e também para que todos possam se sentir aí respeitados e acolhidos e serem quem são no ambiente de trabalho. Já a área de responsabilidade corporativa, ela busca usar das competências dos nossos funcionários e dos recursos que a gente tem disponíveis numa empresa, né, como é o caso, por exemplo, de softwares, de tecnologia, de espaço físico, né, dos nossos escritórios e tudo mais, e principalmente as nossas pessoas, né, para que a gente possa entender as necessidades da sociedade, possa, por meio principalmente de trabalho voluntário, contribuir com ações que venham a beneficiar as nossas comunidades, né? Então, o foco das nossas atividades de responsabilidade corporativa é um programa de voluntariado em que nós atuamos nos pilares de educação e empregabilidade de jovens, empreendedorismo de impacto e iniciativas de aceleração de sustentabilidade ambiental. Então, esse aqui é um pouquinho do resumo, né, de quem eu sou, da empresa onde eu trabalho, da área, né, em que eu trabalho. E agora, acho que a gente pode entrar, né, mais no tema dessa palestra, então, governança, pessoas e organizações. E, para isso, eu vou destrinchar um pouquinho esses temas, né? Então, tentar conversar com vocês mais especificamente sobre cada um desses aspectos, né? Então, a importância das pessoas, a importância da governança e a importância das organizações, para que a gente possa promover essas mudanças que a gente quer na nossa sociedade, né? Garantindo um bem-estar social, garantindo oportunidades iguais para todo mundo, garantindo que o nosso meio ambiente esteja sendo preservado e tudo mais, né? E aí eu começo a minha fala falando sobre pessoas, né? Afinal de contas, sem pessoas não há problemas, não é mesmo? Ao mesmo tempo, sem pessoas também não há soluções. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Para pensar em pessoas como soluções e pensar em como que a gente consegue promover o engajamento das pessoas em prol de questões, em prol de
de ações que venham a transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, na sociedade que a gente quer viver, né? Na comunidade em que a gente quer viver, que seja uma comunidade justa e que todos tenham aí as oportunidades para prosperar. Então, aqui eu faço uma reflexão com vocês, pensando numa organização da sociedade civil que esteja iniciando aí a sua jornada, né? Então, quais seriam os primeiros passos que a gente deve pensar quando a gente identifica um problema na nossa comunidade, a gente quer, então, fazer algo a respeito, a gente faz uma análise no nosso entorno e percebe que não tem outras organizações, ou que tem outras organizações que estejam fazendo esse trabalho, mas não de uma forma que você acredite que seja a mais efetiva, que, né, você imagina que poderia fazer diferente. Então, quais seriam os primeiros passos para iniciar essa jornada como uma organização do terceiro setor? E aí uma visão muito pessoal minha, né? Claro que existem aí outros métodos, isso daqui não é também nenhum tipo de receita de bolo, mas é só para guiar um pouco a nossa conversa e a gente entender essa relação entre os tópicos das pessoas, da governança e das organizações. Bom, primeiramente, eu recomendaria que fosse feita uma análise estratégica, né? O que seria uma análise estratégica nesse sentido? Uma análise do problema. Qual que é o problema que vocês identificaram e como que vocês acreditam que esse problema pode ser solucionado? Então, não vou entrar muito nesse aspecto, mas é só para dizer que esse seria o aspecto inicial quando a gente pensa em promover uma iniciativa, promover seja um projeto ou seja uma trajetória aí de desenvolvimento de uma nova organização. Então, depois que a gente faz essa análise da estratégia, qual seria o nosso problema, qual seria a nossa missão, visão, valores, aí eu acho que entra, né, já a questão das pessoas. Então, aqui entra um conceito que eu acho que é bem importante, não sei se todos estão familiarizados com algo que se chama mapeamento de stakeholders. Stakeholders, numa linguagem corporativa, né, significa partes interessadas ou públicos interessados. Eu acho que essa etapa ela é super importante porque uma vez que a gente entenda qual que é o problema, né, onde que a gente acha que a gente precisa atuar, é importante que a gente entenda quais são os atores dessa situação, dessa questão que a gente vai trabalhar, que impactam diretamente essa questão e que são impactados por um eventual serviço que a gente venha prestar para essa comunidade, né? Ou seja, se eu identifiquei um problema na minha comunidade, de, por exemplo, crianças em situação de vulnerabilidade social que não têm acesso a aulas no contraturno escolar, e a minha intenção seja criar uma OCIP que ofereça esse serviço, eu não posso considerar que somente as crianças, esses futuros estudantes, vão fazer parte do meu público, né, do público de interesse. Existem outros atores nessa jornada que eu preciso considerar também. Então, quem seriam os atores nesse caso, né? A gente precisa considerar os familiares, a gente precisa considerar o poder público, então, quais são os serviços hoje que são oferecidos de forma gratuita para essas crianças? A gente precisa considerar, eventualmente, empresas que já tenham também programas de responsabilidade social que estejam sendo oferecidos, e assim por diante, né? Então, outro público também que a gente poderia considerar aqui são voluntários, né? Então, quem da nossa organização a gente precisaria engajar para garantir que esse serviço possa ser oferecido para esse público. Então, o mapeamento de stakeholders, né? O mapeamento de partes interessadas, eu entendo que seja uma etapa muito crítica, porque dessa forma a gente consegue entender até quais são as fragilidades do problema que a gente está buscando atuar e segmentar a forma de atuação, nosso plano de atuação. Então, por meio desse mapeamento de stakeholders, você vai poder até identificar quais são os públicos que você acredita que vão te ajudar a resolver o seu problema e quais são os públicos que eventualmente podem te criar barreiras para resolver o seu problema.
né? Então, por meio dessa análise, a gente consegue ter uma visão mais ampla para poder criar essas pontes, né? Então, como que eu vou articular esses stakeholders de uma forma que eles entendam qual é o meu propósito e que a gente esteja junto, né? Traçando aí uma caminhada juntos em prol desse objetivo de, por exemplo, levar as crianças para um curso de contraturno escolar e aumentar aí a sua escolaridade, a sua capacitação, para que no futuro seja um público que esteja mais qualificado até para oportunidades de trabalho na comunidade, etc., né? Então, eu acho que essa etapa de mapeamento desses públicos, dessas partes interessadas, né, dos stakeholders, é muito importante. Aí eu comentei também, né, do plano de articulação desses stakeholders, então entender como que a gente pode articular esses diversos atores para que a gente esteja indo na mesma direção. E aí aqui entra uma parte também que eu acho que é bem importante, que vocês vão ver aí na próxima sessão, que é a parte de comunicação. Quando a gente está falando sobre articulação de diversas partes, é muito importante que a gente tenha um plano de comunicação de como a gente espera alcançar esses diversos públicos, né? Porque se a gente identificou, no caso hipotético que eu dei, por exemplo, que um público de interesse são os familiares e um outro público de interesse que a gente deve articular é o poder público, a gente tem que entender que a forma com a qual a gente vai falar com esses dois públicos é diferente. Os canais que a gente vai se comunicar com esses diferentes públicos também não são os mesmos canais, muitas vezes, né? Então, a partir desse mapeamento também a gente consegue ter um plano de comunicação mais estruturado, para garantir que dessa forma a gente consiga sensibilizar todos esses públicos e para que a gente consiga também sustentar esses vínculos que a gente vai criar a partir da articulação desses stakeholders, né? Porque não adianta a gente falar uma vez só com, por exemplo, vamos dizer, um aluno, ou um familiar, ou um deputado, né, um vereador, ou algo assim, e nunca mais voltar a falar com essa pessoa. A gente precisa ter uma recorrência nessa comunicação, a gente tem que ter uma consistência nessa comunicação. O mesmo vale para voluntários, né? Então, a questão de como a gente vai engajar pessoas também para estarem do lado de cada mesa, né, do lado das pessoas que vão dedicar o seu tempo livre em prol do coletivo, em prol da sociedade, também tem que ser uma comunicação muito convincente, no sentido de mostrar para esse futuro voluntário ou para essa pessoa que já é um voluntário atuante, como que a atuação dessa pessoa está fazendo a diferença, né? Então, a parte de comunicação no engajamento das pessoas, nesse aspecto pessoas da nossa equação aqui de impacto social, é extremamente importante. Eu vou comentar com vocês mais para frente sobre a governança e sobre organizações, vocês vão ver que comunicação é essencial em todas as etapas, né? Mas eu acho que nessa etapa inicial, esse esforço inicial de se fazer conhecer, né, por todas as pessoas, mostrar qual que é o objetivo da organização, do projeto, chamar as pessoas também para se juntarem à causa, contribuírem e tudo mais, é um trabalho de sensibilização muito forte que sem um plano de comunicação bem estruturado a gente não consegue fazer. E aí quando a gente fala em comunicação, como que tem que ser essa comunicação, né? Evitar que as comunicações tenham um tom de fim do mundo, né, assim, a gente sabe muitas vezes a questão ambiental acaba trazendo um pouco desse tom, né, de assim, mudanças climáticas, o mundo vai acabar, enchentes, realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente já está tendo um problema muito sério, né, com relação a todas essas questões, mas a gente não sensibiliza as pessoas por meio desse discurso, né? A gente tem que ter um discurso, quando a gente está falando de causas, a gente tem que ter um discurso muito relacional, muito empático, muito pessoal, muito acolhedor.
a gente tem que dar muita clareza quando a gente está falando, por exemplo, de uma comunicação para engajar pessoas voluntárias para as nossas ações, sobre como o papel dessa pessoa é importante, né? Como essa pessoa participando dessa atividade tem um papel que realmente vai fazer a diferença para que essas iniciativas avancem, para que a gente consiga ter progresso, né? Então, mostrar a importância do engajamento da pessoa é muito importante, assim como dar muita transparência também para aquilo que a organização está fazendo, né? Então, mostrar como o trabalho da organização também vem fazendo a diferença, mesmo que num primeiro momento seja uma diferença, né? Seja o impacto seja restrito a uma localidade específica, a um grupo de pessoas específico. Todo mundo começa, né, de algum ponto, a gente começa pequeno, vai crescendo, mas é importante sempre lembrar disso, né? Então, não é só a comunicação de chamar alguém para participar de um evento. Depois do evento, garantir que a gente faça uma comunicação falando como que foi esse evento, né? Para mostrar os resultados desse evento e mostrar, dar de alguma forma uma prestação de contas para as pessoas que participaram, né? E até para quem não participou, para ficar aquela vontadezinha, né, de numa próxima gostaria de participar, porque olha só que bacana que essa associação está fazendo, né? Esse grupo. Então, investir bastante nessa parte nesse primeiro momento. E a questão da recorrência das comunicações também é super importante, né? Como eu já falei. Então, se vocês forem, por exemplo, criar uma página no Instagram, ou Facebook, ou ter um site, né? Acho que todas essas opções são bem importantes, né? Mas também não precisa fazer comunicações em todos os canais, né? Acho que é importante escolher também alguns e que as comunicações que sejam feitas com qualidade, né? E aí garantir que exista uma recorrência nessas comunicações. Então, criar posts, se possível, diariamente, se não for possível, semanalmente, mas evitar que, por exemplo, tenha uma recorrência menor do que quinzenal. Porque senão a pessoa, né, as pessoas que seguem a sua página ou que querem se engajar nas suas atividades, elas podem achar que não está acontecendo nada, ou esse trabalho não está sendo tão relevante porque não está tendo tantas comunicações sobre isso. Então, acho que essa frequência também ela é bem importante para gerar esse engajamento. E aí, acho que é importante também falar na importância dos eventos, né, para essa pauta de pessoas, para esse engajamento. Os eventos, eles muitas vezes conseguem promover o senso de comunidade entre as pessoas, né? E eu acho que vocês têm uma vantagem muito grande, que vocês conseguem engajar as pessoas pelo impacto regional das ações que vocês têm aí, né? Eu penso assim, contrapartida a gente aqui em São Paulo, por exemplo, estando numa cidade tão grande, as pessoas acabam sendo muito movidas por causas, né? Mais do que pelo senso de coletivo. É muito difícil você ver coletivos aqui em São Paulo, coletivos de bairro, por exemplo, ou algo assim, né? É uma coisa muito focada, por exemplo, na causa animal, ou na causa da educação, ou em grupos minorizados, né? Aí vocês têm uma vantagem que é a comunidade trabalhando pela comunidade, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante e os eventos, eles podem ajudar a fortalecer ainda mais esse senso de pertencimento das pessoas na comunidade e esse papel realmente de dono, né? Que cada um de nós tem, né? De realmente fazer a diferença, né? Depende de nós também, né? Não é só a questão de, eu pago meus impostos, eu espero que o poder público faça as coisas, mas também promover essa provocação nas pessoas, né? Do papel que cada um de nós também tem de mudar realidades. Bom, então a gente falou de pessoas, né? Aqui pensando no nosso cenário hipotético, a gente já então conseguiu mobilizar nossos voluntários, a gente já tem uma estratégia, a gente já montou um plano de comunicação, então a gente pode partir para a captação de recursos e falar sobre organizações e como a gente consegue engajar organizações junto à nossa causa.
Bom, a resposta aí é sim e não. Sim, porque a gente sempre pode buscar as parcerias com as empresas, né, e com os diversos atores aí da nossa sociedade em todos os momentos, porque o esforço de construção também pode ser coletivo, né? Claro que não, a gente não precisa esperar que o trabalho esteja todo pronto para daí buscar um parceiro corporativo, por exemplo. Mas o não é porque, em geral, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, as empresas costumam oferecer apoio financeiro para organizações do terceiro setor quando já existe uma governança muito bem estruturada e estabelecida. Então, aqui, o meu segundo ponto de fala que eu gostaria de compartilhar com vocês são algumas dicas de governança, né? Então, assim, a gente, como eu falei, se vocês tiverem, por exemplo, ainda na etapa 1 ali de construção de qual que é o plano estratégico da organização, ou de como mobilizar pessoas, tudo mais, quiserem apoio de especialistas, de empresas para fazerem isso de forma voluntária, não tem problema algum, podem entrar em contato e fazer já, iniciar essas pontes, né? Mas sem uma boa governança, dificilmente qualquer organização do terceiro setor conseguiria um aporte financeiro considerável, né? Que possa fazer a diferença aí nas suas atividades. Então, por isso, eu vou explorar um pouquinho mais com vocês aqui a questão da governança. Bom, acho que voltando um pouquinho no aspecto de comunicação, né, e como é importante a comunicação aqui nessa jornada, eu diria que o primeiro passo seria a criação de um site, né? Então, a organização, ela acaba sendo mais tangível se eu coloco no Google o nome dessa organização e me aparece um link para eu poder abrir e ter as informações básicas, né? Se eu quero me envolver numa organização e eu busco ela e eu não encontro nenhum resultado, seja um site, sejam redes sociais, nenhum canal, isso, de certa forma, até acaba perdendo a credibilidade da organização, né? Porque é como se ela não existisse, ela não está no ambiente virtual, ela ainda não é tangível, então ainda precisa ser feito esse trabalho. Então, eu diria que o primeiro passo é se tornar visível e, de certa forma, tangível no ambiente virtual. Então, a criação de um site e outros canais de comunicação também, né? Como a gente falou aí, Instagram, Facebook, se possível, já com as informações sobre quadro de conselheiros diretivos, conselho fiscal, isso também é super importante. Como eu comentei, né, a questão da atualização dos canais com as ações recentes, que serve como uma prestação de contas, né, para as pessoas que se envolvem nas atividades, seja como voluntários, sejam os beneficiários, sejam os futuros aí, os potenciais financiadores de ações, né, sejam empresas ou até poder público por meio de editais também, né, então colocar o resultado dessas ações, fotos, depoimentos, esse tipo de coisa, é sempre muito importante para dar credibilidade no trabalho que está sendo feito. Outra dica que eu dou para vocês: conheçam os editais públicos e privados que a sua organização pode participar e criem projetos que atendam aos critérios desses editais. Se vocês ainda, por exemplo, não têm uma estrutura, uma base de governança, um bom ponto de partida é estudar esses editais e ver quais são os critérios, aí qual que é o mínimo que é pedido pelos editais em termos de governança da organização. Dessa forma, vocês podem até priorizar, né, por onde que vocês vão começar. Então, por exemplo, um dos critérios da minha empresa, por exemplo, para poder fazer um aporte financeiro numa organização, é saber se essa ONG tem uma política anti-suborno e anticorrupção. Não é, na verdade, não é um critério, se a ONG não tiver e cumprir com outros critérios, ela pode até vir a receber um recurso, mas isso faz muita diferença na hora de escolher entre uma e outra, por exemplo, se você sabe que uma delas tem uma ferramenta de governança como essa, ajuda muito, conta muito a favor nesse caso. Mas em outros casos podem até existir situações em que esses documentos sejam obrigatórios para você poder pedir recursos. Então, eu acho que fazer o estudo desses editais pode ser um bom ponto de partida para pensar em quais são
essas estruturas de governança que vocês podem começar a pensar para cada uma das organizações. Outra dica que eu dou também é a questão dos relatórios de resultados. Mesmo que vocês ainda não tenham, por exemplo, recebido recursos financeiros muito relevantes, que valha incluir nesse relatório como prestação de contas, embora eu acho que qualquer valor, qualquer contribuição deva ser reportada, né, de forma bastante transparente e tudo mais, eu acho que é super importante também essa questão de instituir e implementar relatórios de resultados semestrais ou anuais, e à medida que vocês forem recebendo mais recursos, e endereçando também nesse relatório de que forma esses recursos foram utilizados. E aí sempre, né, uma vez que esses recursos forem crescendo, as atividades forem crescendo, vocês poderem contar também com uma auditoria para esse relatório, dá ainda mais credibilidade para as ações da organização, e isso ajuda com que mais recursos cheguem, né, para vocês aí desenvolverem essas atividades. E aí um outro ponto que eu acho que é super importante aqui também é a questão do investimento na capacitação dos gestores da UCIP, né, para que tenham pessoas bastante especializadas e que conheçam realmente essas estruturas de governança, que estejam a par aí das novas regulamentações com relação ao terceiro setor, e não só a capacitação dos gestores que já estão na organização, mas também buscar especialistas voluntários, né? Então, se vocês eventualmente estão com um gap aí, estão precisando de mais apoio, por exemplo, na parte contábil, por que não entrar em contato com o escritório de contabilidade da sua cidade, verificar se eles poderiam, se tem alguém que poderia contribuir, ou se eles, como escritório mesmo, poderiam contribuir, ajudando na gestão dos recursos financeiros que estão entrando para a organização, como que isso pode ser reportado, e tudo mais, né? Então, buscar os especialistas também, buscar apoio voluntário, isso eu acho que é algo essencial. E na grande parte das vezes, quando a gente busca alguém, né, e mostra que a ajuda dessa pessoa pode ser relevante e tudo mais, muitas vezes as pessoas conseguem encontrar um espaço na sua agenda, se disponibilizam para participar, para ajudar. Então, acho que isso é um ponto bem importante, né? Ter os especialistas também dando essas orientações processuais, né? São bem importantes. E aí, ainda nessa parte de voluntários, né, um outro tema que daí não está ligado especialmente com governança, mas que eu acho que vale ressaltar aqui, é o engajamento de universitários nas atividades da organização. Então, universitários, né, em geral, são pessoas que têm um pouco mais de tempo disponível, né? Fora aqueles que já começaram a estagiar, mas quem está aí no primeiro, segundo ano de faculdade, geralmente tem um pouco mais de tempo disponível e já tem um conhecimento por algum tema específico, né? Pode ser um estagiário da área de comunicação, pode ser um estagiário da área de atuação da sua organização, pode ser, enfim, tem uma série de possibilidades que você pode explorar, ou até mesmo uma pessoa que não seja uma pessoa que está se aprofundando no tema específico da sua organização, mas que tenha tempo e disponibilidade para contribuir, né, com a sua, da melhor forma possível, e com certeza essa contribuição dessa pessoa para a sua organização vai agregar muito para essa pessoa, né, que vai adquirir experiências, que vai adquirir conhecimento, que vai adquirir relacionamentos, né, com toda a comunidade, e com certeza vai agregar também para vocês que vão ter esse suporte adicional. Então, pensar em como engajar universitários aí das universidades da região, vocês podem, às vezes, até conversar com os professores, né, de alguma matéria específica que vocês acham que tenha a ver com o tema que vocês trabalham, e sugerir que seja feita uma matéria, ou às vezes um trabalho que tenha como objetivo beneficiar uma ONG, né, então
esses acordos e tudo mais faz bastante parte daquilo que a gente estava falando no começo também, do mapeamento dos stakeholders e articulação dos stakeholders, né? Então, pensar em como que a gente consegue trazer também a academia, né? Sejam as escolas, sejam as universidades, mais para perto das causas sociais, também é um tema super importante, né? Até mesmo quando a gente fala de alunos do ensino médio, ensino fundamental, já trazer os valores de contribuição social é algo muito importante aí para a formação de todos nós como indivíduos. Bom, e aí para finalizar aqui a minha fala sobre governança, então falar um pouco do óbvio, né, que a gente garantir que todos os processos sejam conduzidos da maneira correta, porque isso é essencial para que a gente consiga alcançar esses investimentos que a gente precisa para poder desenvolver aí as nossas atividades, né? Então, resolvemos fazer uma rifa para arrecadar recursos aqui para a nossa ONG. Bacana, excelente iniciativa. Qualquer coisa que você for comprar, pega uma nota fiscal, né? Faça a gestão direitinho desses recursos, coloque numa planilha todos os recursos que entraram, quantas rifas foram vendidas, quem que manuseou esse dinheiro, né? Então, é sempre bom ter uma certa, digamos assim, um certo processo estabelecido de quem que maneja dinheiro na organização, né? Quem que está responsável por essa gestão desses recursos que foram levantados nessa ação? Onde que estão as notas fiscais do que foi comprado? Né? Então, a gente sempre tem isso muito em mente, né? Essa questão da informalidade que às vezes acontece, né? Porque a gente tem muita boa vontade, vamos ali, a gente compra um brinde, vende uma rifa, a espontaneidade é muito bem-vinda, mas essa informalidade no sentido de não ter muito esse cuidado com o processo, né, com a gestão desse recurso que é levantado, isso não é muito bom, até porque mesmo pensando nas pessoas que contribuíram com a sua rifa, elas querem garantir que o dinheiro que elas doaram, seja o valor de R$ 5 ou de R$ 500, esteja sendo usado realmente para a finalidade que a gente disse que vai ser usada, né? Isso é super importante para a credibilidade das suas próximas atividades. Se isso não tiver muito claro, dificilmente você vai conseguir ter o engajamento que você precisa nas próximas ações. Bom, pessoal, aí para finalizar aqui, que acho que eu já estou falando demais, eu quero ouvir vocês também, mas vou falar aqui com vocês sobre as organizações, né? Então, agora que a gente já passou pela etapa das pessoas, dessa mobilização, sensibilização, engajamento das pessoas, a gente já falou sobre estruturas de governança, agora a gente está mais preparado para poder falar de como que a gente consegue articular parcerias, né? Parcerias sejam com empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, enfim. Uma primeira recomendação que eu daria para vocês seria o mapeamento de possíveis empresas parceiras, né? Então, entender quais são as empresas que estão atuando na sua região e que poderiam ser potenciais parceiros. E aí, a minha sugestão antes de fazer qualquer contato com essa organização, busque conhecer qual é a estratégia de responsabilidade social dessa empresa, né? E aí, quando for fazer essa abordagem com a empresa, você consegue ser muito mais assertivo com relação a que tipo de contribuição você espera que essa empresa dê para a sua organização e que tipo de valor social, ambiental, você pode entregar, né? Você, como organização do terceiro setor, pode entregar para essa empresa. Então, por isso que eu sugiro que vocês, antes de entrar em contato com as empresas, façam um pouco dessa lição de casa, né? Entra no site da empresa, busca entender um pouco mais qual que é a estratégia dessa empresa para poder ir já com uma abordagem bem clara, né? Do que você acha que essa empresa pode contribuir e o que você pode contribuir com as métricas dessa empresa, né? Empresas geralmente têm métricas de engajamentos de funcionários em projetos, em programas de voluntariado. Empresas têm métricas também como a quantidade de pessoas que são impactadas por uma atividade, né? Impactadas no sentido de beneficiadas por uma atividade.
ou, por exemplo, métricas que estejam relacionadas à conscientização dos funcionários ou da comunidade local sobre temas como sustentabilidade ambiental, né? Então, desde de questões, por exemplo, como reciclagem, contaminação do solo, esse tipo de coisa, ou temas até como, por exemplo, violência contra a mulher, racismo, essas outras questões que são extremamente importantes e que podem estar também impactando a empresa internamente na comunidade, né? Isso, de certa forma, também se reflete em como se dá o trabalho dessa empresa na região onde ela está inserida. Então, ter muito claro o que vocês podem entregar de valor para a empresa. E aí, nessa linha, a minha sugestão também é que vocês tenham uma apresentação, né, muito importante para que, quando aconteça esse momento de engajamento com as organizações, que seja feita uma apresentação mesmo de qual que é o trabalho que a organização está se propondo a fazer, fotos de eventos que aconteceram, resultados que já foram alcançados, às vezes depoimentos de outras empresas que já tenham apoiado as iniciativas também dá credibilidade. Então, ter uma boa apresentação, e aí engajar os parceiros aí da área de comunicação para ter uma apresentação formatada assim de forma profissional, bacana, isso também traz bastante credibilidade no momento do desenvolvimento de uma conversa. Então, a minha sugestão é que seja feita essa apresentação, né, que esse material esteja montado, e, sempre que possível, que vocês também pensem em pacotes de contrapartidas, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de doações financeiras, se uma empresa resolve fazer uma doação de 5 mil reais por mês, eu vou dar de contrapartida para ela a exposição da sua marca no meu site, nas minhas redes sociais como parceira. Se a empresa dá um apoio de 10 mil reais, ela vai ter a possibilidade de, por exemplo, oferecer uma palestra para a comunidade e poder se colocar como um agente, né, de mudanças sociais aqui dentro da nossa comunidade, o que para a empresa é interessante do ponto de vista reputacional. E assim por diante, né? Então, colocar esses pacotes, né, dos valores que vocês acham que são possíveis para as empresas que vocês estão falando. Se vocês estão falando com empresas de pequeno porte, vamos começar com pacotes que sejam menores, né? Então, pacotes de, não sei, 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, e coisas assim. Se vocês estão falando com empresas maiores, aí adequa também a essa visão de uma grande corporação, né? Uma outra questão é a gente abrir a mente também para as contribuições que as empresas podem dar. É claro que recursos financeiros são extremamente importantes e a gente deve sim ir sempre atrás de recursos financeiros com as empresas, mas as empresas também têm outros tipos de contribuição que elas podem dar. Como, por exemplo, né, eu tinha comentado com vocês que vocês podem procurar o apoio de uma empresa, seja de pequeno ou grande porte, para dar uma assessoria contábil, ou para dar uma assessoria jurídica para vocês, ou, né, assim, analisar qual que é essa necessidade que vocês têm e como que a empresa pode ajudar. E ir sempre com essa carta na manga para as empresas, porque acontece, e não com pouca frequência, infelizmente, das empresas quererem contribuir, quererem se engajar em causas, mas, infelizmente, muitas vezes não terem recursos separados para essa finalidade. Então, iniciar uma parceria pensando em outras formas de contribuição além da financeira é uma boa forma de você iniciar esse diálogo. Até porque essa questão da doação financeira ela é muito na base da confiança. É claro que as estruturas de governança são essenciais para uma empresa decidir investir numa organização, mas você, uma empresa, né, eu como representante de uma empresa, já ter trabalhado com uma organização da sociedade civil, já ter um relacionamento, saber que é um trabalho sério, que a organização se compromete em reportar esses resultados, que trabalha de forma transparente, que é comprometida,
tudo isso me gera uma confiança para quando eu tiver recursos, eu vou procurar essa organização que eu conheço, que eu confio, para colocar o meu investimento ali. Dificilmente o meu primeiro contato com uma organização vai ser para já colocar investimento, porque é como uma relação que a gente tem com amigos, com colegas, né, com pessoas de maneira geral. A gente vai construindo esse relacionamento e essa confiança. Então, a minha sugestão levem esses pacotes de contrapartidas, né, com esse plano aí de opções de investimento, mas também tenham na manga uma possibilidade de haver um investimento inicial que não seja financeiro, mas que seja, por exemplo, mão de obra, né, da empresa fornecer 2 horas por mês de um funcionário para dar dicas ou assessoria jurídica, por exemplo, ou da empresa ceder o seu espaço para que vocês façam um evento de mobilização ali da comunidade ou algo nesse sentido. Então, abrir a cabeça também para não ficar só na questão do recurso financeiro, porque isso pode levar um pouquinho mais de tempo dessa construção da confiança, mas esse relacionamento pode ir se nutrindo ao longo aí de meses de outras formas de interação. Bom, e aí acho que para finalizar aqui minha fala, e quero ouvir vocês, só falar que, né, muitas empresas já têm programas de voluntariado e muitas empresas também utilizam das leis de incentivo fiscal, né, que estão disponíveis aí pelo governo federal, governo estadual, também para fazer doações e tem isenção de imposto de renda. Então, mais uma vez, né, conhecer bem essa estrutura de editais públicos, de editais privados, quais são as empresas da região que se beneficiam, por exemplo, de leis de incentivo fiscal, quais são as leis que essa empresa se enquadra, né, porque dependendo da natureza da empresa, ela se enquadra em uma lei, mas não se enquadra em outra, ou a sua estratégia de responsabilidade social pode estar mais conectada com uma lei do que outra, né? Então, a gente tem lei de incentivo ao esporte, a gente tem lei Rouanet de cultura, e, enfim, tantas outras. Então, conhecer bem quem são esses potenciais parceiros antes de partir para esse ataque mesmo da persuasão de novas parcerias e tudo mais, né? Então, a gente fazer bem esse estudo dessas organizações, desses potenciais parceiros, para poder já ir com uma fala e uma abordagem mais assertiva e garantir uma efetividade maior aí nessas parcerias. É isso que eu tinha para falar, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Um pouco essa relação aí que eu vejo inicial das coisas, né, das pessoas, da governança, das organizações, é só uma pincelada mesmo, que tem muito mais para desenvolver, e acho que as próximas palestras de contabilidade e comunicação vão poder entrar mais nesses temas, mas queria abrir aqui para vocês, e Carol, não vi se tem algum comentário, eu não consigo falar e ler o chat ao mesmo tempo, então fica à vontade aí também para trazer os comentários ou perguntas que tenham surgido. Obrigada, pessoal. Bom, muito lindo, que honra, Luísa, nossa, que privilégio da gente te ouvir, a gente que tem ouvido muita aula sobre o terceiro setor, assim, a forma como você conduz a sua fala é de uma abrangência, de uma didática impressionante, então só posso te agradecer pela sua generosidade de estar hoje aqui voluntária dando esse presente para a gente, que é o conhecimento. Aqui no chat tiveram muitos elogios, então vou falar para o da Manu aqui, que apareceu, não sei se ela já foi embora, mas dizendo, tive que entrar aqui para ouvir essa mulher maravilhosa falar. A Isabel Reis comenta, fantástica essa fala da Luísa. A Caterine se apresenta, fala que ela trabalha na SOS, na Casa do Artesão, muito legal, Caterine, obrigada por se apresentar. Andréia Ribas comentando, sensacional, dicas preciosas, que aprendeu muito com a Luísa. Olha lá, aqui a Fábia, muito gentil, dizendo que está com problema no microfone, mas que agradeceu imensamente o convite por estar aqui. Muito bom, Fábia. O Murilo dando parabéns, obrigada, Luísa. Então, aqui, muito legal. Que bacana as pessoas se apresentando, adorei. Gente, vamos abrir os microfones, quem quiser.
Agora fiquem super à vontade para fazerem perguntas, comentarem, tirarem dúvidas com a Luísa. Às vezes tem alguma coisa muito prática que a gente tem até vergonha de perguntar, porque vai parecer bobinho para a Luísa, mas vamos perguntar o que está nesse momento sendo um problema que vocês estão tendo no seu grupo, no coletivo, e a Luísa vai, de repente, tem uma dica boa para a gente. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Fez sentido para vocês, pessoal, que eu falei, assim, essa questão de entender quais são os públicos que impactam diretamente o trabalho que vocês fazem, ou o público que vocês impactam diretamente, né? Esse mapeamento todo vocês já fizeram, já é algo que vocês têm trabalhado, ou isso foi uma novidade? Ficou alguma dúvida também com relação a isso? Então, Luísa, eu gostei muito dessa parte que você falou agora há pouco aí no final. Até anotei aqui, né, dos pacotes de contrapartida, achei isso muito legal, dá para pensar realmente em bastante coisa, né? É isso aí. Você tem alguma contrapartida que faça mais sentido para onde você... Se você está na associação mesmo, Quênios Paulistas, né? Eu sou da Associação Quênios Paulistas, sou primeira secretária, fiquei aí agora algum tempo como assessora de imprensa, que eu sou jornalista, né, sou advogada também, e aí estou tentando aí contribuir da maneira que eu posso, e achei muito interessante aí todo o seu ensinamento, porque tinha muita coisa assim que eu, por exemplo, não sabia, né, que dava para fazer. Até acredito que a gente vai se reunir, né, Carol, nós, pessoal aqui da associação, para colocar em prática aí essas dicas que você deu hoje, assim, que eu achei sim, super importantes. Obrigada, viu? Imagina. Carol, se você permitiu, eu vou fazer um breve comentário. Assim, agradeço, Luísa, eu também sou associado da Canyons, e uma das coisas, acho que mais interessantes ali que você comentou, eu acredito que tem a ver com essa questão de tentar trabalhar junto com a iniciativa privada a partir de um contínuo, né? Não ser uma coisa isolada e tal, porque assim, eu lido com eventos tem 20 anos. Eu era adolescente, assim, ainda, e a gente queria fazer eventos para tocar e tal. Ele não sabia tocar, mas ele queria tocar. E aí a gente ia, assim, de comércio em comércio e pegava, lembro muito bem, assim, 5, 10 reais de cada comerciante para colocar o nome dele, um quadradinho, assim, né, no cartaz que ia sair do evento e tal. E aí a coisa acontecer. A gente acabava ficando sem dinheiro nenhum e tal, mas a gente conseguia cobrir mais ou menos os custos do que precisava para fazer acontecer lá e tal. E olhando de lá para cá, não dá para dizer que a coisa evoluiu muito, pelo menos nos municípios do interior, assim, ainda existe muito essa cultura do empresário que ajuda, assim, de bom coração, mas muito dentro desse espírito mesmo, de, pô, tô te ajudando, uma coisa assim, bem de caridade mesmo, né? Então, meu comentário é no sentido assim, né, de que dicas que você daria, né, no sentido da gente conseguir quebrar um pouquinho essa cultura, né, da ajuda, da forcinha que o empresário que é rico está dando para aqueles que estão fazendo uma coisa social bacana e tudo mais, né, para uma coisa um pouquinho mais profissional, eu diria, né, e contínua, que eu acho que é o grande drama, assim, de que quem não tem sistemas de financiamento muito estabelecidos, né? Excelente pergunta, Murilo. Eu acho que isso volta um pouco para aquele tema que eu estava conversando de vocês buscarem entender qual que é o foco da empresa, né? Se a empresa tem, por exemplo, uma área de responsabilidade social, ou se ela tem uma estratégia nisso. Se ela não tem, vocês pensarem no que poderia ser uma estratégia de responsabilidade social para essa empresa, para mostrar para esse empresário que não se trata de pura filantropia, né? Ele não está dando essa forcinha, mas que, por exemplo, o projeto que você está pedindo financiamento, ele pode estar capacitando a mão de obra desse empresário daqui a 5 anos, que esse projeto que você está pedindo financiamento, ele pode estar
sensibilizando as pessoas para causas ambientais, e isso pode ter um impacto muito positivo na fazenda dele, por exemplo, que não vai ter o seu lençol freático contaminado por conta de uma comunidade que está jogando lixo no lugar errado, por exemplo, né? Então, acho que mostrar quais são os impactos reais, né, que as iniciativas que são promovidas por vocês, pelas organizações, podem trazer para essa pessoa, né, para essa empresa, para esse empresário. E até pensando numa perspectiva de risco, né? Infelizmente, muitas vezes a gente tem que trabalhar um pouco por esse olhar, né? Então, assim, você ter para uma empresa, ter um bom relacionamento com a comunidade local é algo muito importante, algo muito saudável, porque se a comunidade não quiser que essa empresa esteja nesse local, e se ela tiver uma ação coletiva para tirar essa empresa, ela tira, né? Ela se recusa a fazer parte da mão de obra aí dessa empresa, ela mobiliza o poder público. Então, ou então as pessoas que trabalham lá, que fazem parte dessa comunidade, podem começar a colocar ações trabalhistas contra essa empresa. Então, ter um bom relacionamento com a comunidade é algo essencial para a empresa. E se o empresário não está vendo isso ainda, é importante que a gente mostre isso para o empresário, né? Esse tipo de ação. Não como forma de ameaça, como eu estou falando aqui, de forma tão explícita, mas assim, como que a gente pode ajudar para que exista um fortalecimento desse relacionamento e evite, mitigue riscos mesmo desse empresário com relação a impactos sociais e ambientais, né? Sociais, por exemplo, um dos possíveis impactos seria a questão trabalhista, né? Ou a questão de os impactos, ou no aspecto ambiental, os impactos ambientais que as operações dessa empresa causam na comunidade. Então, pensar muito nesse aspecto também de mitigação de risco, tentar entender, existe uma coisa na sustentabilidade chamada matriz de materialidade. Então, as grandes empresas, a empresa que eu trabalho, por exemplo, faz essa análise, depois posso mandar aqui para vocês. Basicamente, é uma análise que mostra quais são os temas materiais, quais são os temas prioritários para a empresa, né? No caso da minha empresa, que é uma empresa de serviços, a questão de pessoas, a questão de capital intelectual, pessoas é um risco, né? É um tema material. Ou seja, já que eu sou uma prestadora de serviço, eu tenho um escritório, o que é mais relevante para mim em termos de ações de mitigação de riscos não seria, no caso, uma ação ambiental, mas sim uma ação em que eu tenho uma boa relação com a comunidade, ou uma ação em que eu fortaleço os vínculos com os meus funcionários também. Então, fazer uma matriz de materialidade ou algo assim, mas tentar pensar um pouco da perspectiva, sempre se colocar no sapato da outra pessoa, né? Colocar no sapato desse gestor, desse empresário. Qual que é o risco que talvez ele devesse considerar e que ele não está considerando e que a gente, por meio das nossas ações aqui de colaboração coletiva, de impacto social, de impacto ambiental, pode ajudar ele a mitigar, né? Às vezes ele nem sabe que ele tem esse risco, mas ele tem. E se ele esperar para ver, né, esse risco se tornando realmente uma crise, aí vai ser algo muito mais complexo para ele conseguir remediar. Então, eu acho que mostrar como que você pode contribuir para criar esse valor, né? Seja o valor do relacionamento, seja o valor, né? O que você pode contribuir para esse gestor diminuir riscos e diminuir riscos que são negativos e, inclusive, aumentar, né, uma questão, por exemplo, reputacional, né? Então, uma empresa que é uma grande empregadora aí da região, se ela tem uma ação concreta de impacto positivo na sociedade, ela vai ter um benefício também que é, qual que é esse benefício, né? De que mais pessoas queiram estar nessa organização, porque eu vejo que essa organização, né, que essa empresa, no caso, né, ela está atuando para melhorar as condições da minha comunidade, diminuir as vulnerabilidades e tudo mais. Então, isso traz uma vantagem competitiva para essa empresa também. Ter esse relacionamento fortalecido também é super positivo, porque ela vai aumentar a atração de talentos, né? Os melhores talentos aí da região vão querer trabalhar nessa empresa, porque vão enxergar esse valor.
Então, é a gente ter esse olhar de quais são, na cabeça do gestor, do empresário, o que realmente é importante e que ou ele está vendo, mas não está endereçando, ou ele talvez não esteja vendo e a gente possa abrir os olhos dele para isso e a gente possa ser o que está separando ele de uma possível crise reputacional, alguma crise ambiental, algum risco que ele possa estar exposto, né? Então, eu acho que pode ser um pouquinho por aí. Muito legal. Luísa, estou preocupada aqui com o seu horário. Passamos 7 minutos do horário que era limite. Como que você está? Você acha que é hora da gente encerrar? Tranquilo, Carol. Se tiverem mais alguma pergunta, a gente pode conversar mais um pouco. Alguém quer fazer uma pergunta para a Luísa? Acho que o Marquinho está com o microfone fechado. Vou fazer uma, já que sobrou eu também aqui. Lá para trás, você tinha comentado em escolher a organização certa em relação à parte financeira, corrupção, coisas parecidas. Isso aí é fácil de analisar ou coisa parecida? Ou você acha que faz sentido essa pergunta que estou fazendo? Qualquer coisa eu posso te dar mais detalhes, não sei. Acho que eu não sei se ficou muito claro para mim. Você pode repetir, por favor? É que lá para trás você estava estava falando sobre escolher uma organização certa, é isso? Ou não? Organização certa, né? Assim, pensando na organização que possa ter uma estratégia que esteja mais alinhada com o que você pode oferecer como serviço, como resultado de impacto social ou ambiental, para que para que você seja mais efetiva ali em conseguir um apoio, né? Você pode tentar isso com qualquer organização, mas aí talvez aumentar suas chances, né, de conseguir essa contrapartida, esse apoio que você está buscando. O ideal é que você busque organizações que tenham mais alinhamento com o que você pode oferecer. E é fácil de descobrir todo esse recorde de cada associação, organização, assim, eu não consigo, nunca tive essa curiosidade, porque aqui Tararé já é por conhecido, a gente vai por referências, né? A gente não vai às vezes em São Paulo, algum lugar grande, um lugar que você não conhece, você chega e senta e conhece o lugar. Então, só isso que eu queria entender. Acho que, em geral, as empresas costumam colocar essa questão de impacto social, a sua contribuição, né, sua responsabilidade social nos seus relatórios de resultados. No site, geralmente, tem uma parte dedicada a isso, né, ou responsabilidade social, sustentabilidade, e aí a empresa coloca lá o que ela faz, ou o que ela busca em termos de resultados, né? Então, Entendi. caso, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, e isso também acho que é um ponto importante, né? A gente, como eu estava falando, buscar entender o que a empresa realmente espera, né? De contrapartidas, digamos assim. Então, no caso da empresa que eu trabalho, o nosso objetivo não é ter exposição de marca, o nosso objetivo, né, claro, o objetivo primário é quando a gente dá contribuições sociais e ambientais, é o impacto positivo, né, mas estou dizendo assim, nas lentes da empresa aqui, qual que seria os outras contrapartidas que seriam consideradas, né? Pode ser que muitas empresas estejam esperando ganhos reputacionais e ganhos de visibilidade de marca e esse tipo de coisa. No meu caso aqui, na empresa onde eu trabalho, isso não é uma prioridade. Na nossa prioridade é as métricas que eu tinha comentado. Então, de quantidade de pessoas que serão impactadas positivamente pelas ações que a gente desenvolve e também pelo número de voluntários que a gente consegue engajar, voluntários da própria empresa, que a gente consegue engajar nessas ações de voluntariado.
Às vezes, esse tipo de nuance, né, como eu estou falando, não fica muito claro no texto que está no site, por exemplo, né? Então, aí vai Entendi. ficar mais difícil de você conseguir pegar esse aspecto. Mas numa conversa que você pode tentar marcar, né, fazer esses contatos para marcar uma conversa com uma pessoa da área, pela fala da pessoa, você já consegue ver o que é mais importante. Aí, no meu caso, por exemplo, quando os parceiros insistem muito na questão reputacional, eu posso colocar seu logo no nosso site e tal, isso não é o que vai me fazer mudar de ideia se eu estou mais inclinada a não fazer uma parceria, por exemplo, que é claro que infelizmente não consigo fazer parceria com todos que me procuram, né? Então, entender também um pouco o que é prioridade, né, em termos de resultados para esse gestor da área social, né? É imagem, engajamento de pessoas, o que é exatamente? E buscar no site, nas redes sociais, mas eu acho que o que vai mais te trazer essa clareza é uma conversa mesmo que você consiga ter com essa pessoa e prestar atenção no discurso da pessoa e até perguntar assim diretamente para a pessoa o que a empresa busca como resultados de responsabilidade social. E aí a pessoa te fala e aí você investe naquilo que ela te falar ali, você investe seus argumentos naquele aspecto, né? E aí você vai ter mais chance de conseguir essa aceitação, enfim, esse apoio que você está buscando. Já fica de exemplo para o Canyons. Muito obrigado. Para nós, né? Eu tenho uma pergunta, Luísa. Eu tenho muito claro que nós, pessoas, somos passageiros e que o que permanece é a instituição. E que eu acho muito ruim quando uma entidade começa a ter rostos, quase como se fossem os donos dela, porque isso não tem menor interesse, né? Como que a gente faz para nós, associados, termos uma relação entre nós cada vez mais desierarquializada, mais horizontal, de trocas? Então, você falou muito da relação da associação para fora, da associação com os parceiros e voluntários. Que dicas, nesses minutinhos finais, antes de você sair, você poderia dar da gente associado para a gente mesmo associado, para a gente conseguir atingir as finalidades da associação? É bem bacana esse ponto que você trouxe, Carol, até por uma questão de que, por ser um trabalho voluntário, as pessoas têm momentos da vida, né? Então, pode ser que nesse momento você tenha mais disponibilidade para participar das atividades da associação. Talvez em outro momento você não tenha mais, né? Então, é importante realmente que a gente nutra bem esse trabalho que está sendo feito e tenha uma rede aí consistente também para manter esse engajamento e manter essas atividades ativas. Eu acho que a questão da transferência de conhecimento é sempre bem importante, né? Então, a gente não centralizar o conhecimento, eu acho que vocês estão fazendo isso lindamente. Então, acho que isso é um ponto super importante mesmo, né? De ter essas conversas, mas também ter documentado, né? Quais são as evoluções que vocês já passaram, né? Para que tenha continuidade desse trabalho. Então, se uma pessoa tiver que se afastar um pouco dessas atividades, que tenham outras pessoas que possam se engajar. E ter uma rede de voluntários, mesmo que sejam pessoas que hoje não têm um papel direto nos conselhos e tudo mais, que seja uma rede engajada, que seja uma rede que esteja sempre sendo nutrida e reconhecida, né? Então, como que vocês também estão hoje reconhecendo as pessoas que contribuem de forma direta ou indireta para as atividades que são feitas, né? Uma coisa que a gente faz bastante aqui na minha empresa é criar esses avatares, que nem o Marcelo agora, ele está com a câmera fechada, aparece a foto dele, né? Aí, o que a gente tem aqui, muitas vezes, que a gente faz é como se fosse uma moldura dessa foto, falando, eu sou orgulhosamente um voluntário, alguma coisa assim, para você reconhecer essa pessoa, para que ela possa também falar para o mundo, né? Eu sou uma pessoa que orgulhosamente está contribuindo com essa causa, né? Que está construindo aqui esse legado para a minha comunidade. Então, isso pode ser uma coisa para combinar até com a equipe de comunicação, né? Então, às vezes fazer cards para redes sociais e colocar no Instagram, no LinkedIn,
É importante também para a nossa trajetória profissional, né? No LinkedIn lá constar que, nossa, eu contribuí com a Associação Queremos Paulistas, como voluntária, fazendo trabalho tal. Isso é uma super experiência relevante para você como profissional, para eventualmente, quando você estiver buscando uma outra oportunidade e tudo mais. Então, fazer esse tipo de comunicação muito visual também, reconhecendo voluntários, né? Então, garantir que a gente tenha uma comunicação, né, um reconhecimento das pessoas para que elas se sintam orgulhosas de fazer parte, que elas se sintam orgulhosas de participar e que elas queiram dar continuidade nesse trabalho, né? Mas para isso a gente precisa nutrir essa rede de alguma forma, né? Então, eu acho que esses encontros com uma periodicidade razoável aí é importante para que a gente mantenha essa chama sempre viva, essas comunicações de reconhecimentos, enfim, essas trocas, né? E essa questão da gestão do conhecimento também acho que é interessante, né? Então, ter sessões assim para que a comunidade possa participar, mas também ter documentos, né? Ter esses aprendizados. Então, vocês saíram de um ponto em que vocês tinham um X de conhecimento. Hoje, depois de 2 anos, vocês com certeza acumularam muito conhecimento, muitos aprendizados a partir de todas as ações que vocês fizeram, das conversas que vocês tiveram. Então, aonde que está esse conhecimento, né? Isso está sistematizado de alguma forma, né? Vocês têm documentos falando sobre gestão de organizações do terceiro setor, captação de recursos, enfim, acho que tentar estruturar isso também é importante para que exista essa continuidade, que não haja alguns retrocessos também quando a gente está num processo de troca do bastão ali, né? Então, acho que inicialmente esses são alguns pensamentos que me vieram, Carol. Achei genial. Assim, se eu fosse uma psiquiatra lacaniana, eu ia dizer, podemos encerrar por aqui. Mas foi lindo. Como você vai entrar na aula agora às 8, eu acho que o chamado da natureza agora é que você coma alguma coisinha e tal, e se cuide. Pessoal, muito obrigada porque cada um está aqui hoje. E obrigada, Luísa. Muito, muito agradecida mesmo por você estar compartilhando tudo isso com a gente. Deixar, então, aqui gratidão. Espero que você tenha uma boa aula. Agradeço também você ter se colocado à disposição para a gente trazer dúvidas para você mais para frente. Isso é muito legal poder contar com a sua ajuda. Eu quero que a gente crie um conselho diretor, um conselho consultivo na associação, que você faça parte dele, então já fica aí o convite. E vou encerrar por aqui, convidando todo mundo para as próximas, então, 2 falas que teremos. Na quinta-feira é uma aula, então, sobre contabilidade e captação de recursos. É muito lindo que a Luísa já deu algumas gotinhas, assim, do que a gente vai falar. E a aula de encerramento é sobre comunicação, que também foi uma grande parte da conversa de hoje, foi sobre isso. Então, a gente tem que reconhecer a importância da comunicação, tanto a interna, entre nós, como a gente se comunica para o mundo. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de cada um. Luísa, nossa, coração está quentinho de te ouvir. Me sinto mais esperta depois dessa aula com você. Imagina. Gente, super obrigada de novo pelo convite. Obrigada também a todos vocês, né, por estarem aqui essa hora, né? Todo mundo já cansado. Então, espero que tenha contribuído um pouco, mas se ficou qualquer dúvida, quiserem continuar essa conversa de novo, estou super à disposição. Podem me procurar lá no LinkedIn, posso deixar aqui meu e-mail também. Vou deixar meu e-mail aqui no chat. Boa. Aí a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Muito legal. Muito legal. Quem quiser abrir agora o microfone para ir se despedindo. Eu quero convidar a Luísa para vir Itararé, vir passear, conhecer aqui nosso Rio Verde. Não demora. Eu conheço, maravilhosa. Eu fui uma vez já, mas preciso voltar, realmente, não conheci o suficiente. Volte, que a gente tem um social maior, tá? Com certeza, muito obrigada. Muito gostoso, tá? Saudade, Luísa. Beijo. Tchau, tá aqui. Aí? Eu ouvi a Luciana aí. Eu estou aqui, sim. Lu! Tchau! Só abrir aqui a câmera. Tá
Estava escondidinha aqui. Que bom Luz, te ver, saudade Tia. de você, linda. Olha, muito bonito o que você falou. Acho que foi uma contribuição muito grande e acho que os seus ensinamentos vão ter muitos frutos aqui. E esperamos você aqui, Tararé, de Com novo. certeza. Com certeza. Pode deixar. Saudades demais também. Um beijão, gente. Obrigada pela Beijão, oportunidade. Até a Lu. próxima. Tchau, Tchau. tchau.